Olá, pessoal. Mais uma videoaula. O assunto da aula de hoje é análise combinatória. Mais especificamente, o princípio multiplicativo. Bem, vamos para a aula, então. Vou preparar aqui para vocês. Então, tá. Bom, a análise combinatória é a parte da matemática responsável por estudar métodos e técnicas que resolvem problemas relacionados à contagem. Ela faz análise das possibilidades e combinações possíveis entre um conjunto de elementos e é muito utilizada nos estudos sobre probabilidade. Então, onde ela é utilizada? Onde usamos, então, a análise combinatória? Ela é muito utilizada em senhas de banco e internet, para ver o quantitativo, quantas senhas eu posso criar, o número de possibilidades de senha. Número de placas de veículos, não no número, mas a quantidade de placas que são possíveis, de serem contadas, de serem produzidas num país como o Brasil, por exemplo. O número de combinações de jogos em loterias, aqui como Mega Sena, Dupla Sena, Telecena e outras mais. E na genética. Então, essas são as aplicações da análise combinatória, dessa matemática na vida real. Bem? Bem, e vamos ver agora o princípio multiplicativo. Mas antes disso, antes de fazermos a definição do que é o princípio multiplicativo, vamos ver um exemplo bem simples. Bem, vamos a ele? Bem, gente, então o exemplo que eu trago, em um restaurante, para montar um prato, os clientes possuem duas opções de carboidrato: arroz ou massa. Um pouquinho, vou fazer mais, vou ficar um pouquinho mais fino esse. Aqui, pronto. E 3 opções de carne, ou seja, frango, porco ou res. De quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, um cliente pode montar um prato com um carboidrato e uma carne? Então, a gente parte do início, vou partir do início. Então, ele tem, para carboidrato, arroz ou massa. Então, a gente vai fazer o que a gente vai fazer aqui é uma árvore das possibilidades. Possibilidades. Como é que eu faço isso? Então, a partir do início, aqui eu vou ter, então, aqui o galinho, esse galho inicial, eu vou ter, então, aqui, para carboidrato, arroz ou massa, tá? Então, aqui eu tenho, 2 possibilidades. Vou dar uma abreviada, 2 possibilidades, tá? Bom, se eu escolher arroz para carboidrato, eu posso escolher para carne, frango, porco ou res. Se eu escolher massa como primeira possibilidade, como primeira opção, não como de carboidrato, eu posso escolher também massa com frango, com porco ou com res. Tá? E aqui eu tenho, então, para carne, eu tenho 3 possibilidades. Bem? E eu poderia formar um prato, então, aqui eu vou fazer abreviado também, arroz com frango, ou arroz com porco, arroz com res. Poderia fazer o prato com massa com frango, massa com porco, ou massa com res. Olhem quantas possibilidades no final eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, gente, então eu tenho no total 6 possibilidades. Tudo bem? Então, na verdade, a gente pode pensar que essas 6 possibilidades, elas foram originárias, do número. Nós temos 2 possibilidades para
para o carboidrato e 3 possibilidades para a carne. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu vou obter essas 6 possibilidades totais, tá bem? Então, aqui a gente consegue agora definir, mostrar para vocês a definição, ó, desse princípio multiplicativo. Ó. Então, para encontrar o total n, ou seja, de maneiras distintas, basta multiplicar as possibilidades de cada etapa, isto é, n vai ser igual a possibilidade 1, número de possibilidades 1, vezes número de possibilidades 2, vezes, número de possibilidades n, tá? Ou seja, dependendo do número de etapas que nós temos. Nesse exemplo 2, a gente vai entender. Só que nesse exemplo 2 eu não vou usar a árvore das possibilidades. Eu vou mostrar um outro modo, uma outra maneira para vocês entenderem, ó, da seguinte forma. Exemplo 2. Carla tem 5 blusas, 3 calças e 4 pares de sapatos. Todos diferentes. Sim, não adiantava ela ter 5 blusas iguais ou 4 sapatos iguais, 4 pares de sapatos iguais. São todos diferentes. De quantas maneiras distintas ela poderá se vestir? Isto é, sem repetir o mesmo look. Então, gente, ó, olha o que eu faço aqui. Esse é um macetezinho que nós podemos utilizar. Bom, vamos fazer um tracinho e vamos botar aqui embaixo. Ó. Blusas. Mais um tracinho para calças. Tá, blusas e calças. E mais um tracinho para... Vou botar somente sapatos, tá vendo? Não vou botar pares de sapatos, mas a gente entenda que são os pares, né? Sapatos. Bom, quantas blusas a Carla tem? Ela tem 5 blusas. Então, ela tem 5 possibilidades de blusas. Quantas calças a Carla tem? Ela tem 3. Então, ela tem 3 possibilidades de calças, de usar diferentes, né? E pares de sapatos, ela tem 4 pares de sapatos distintos, diferentes. Então, ela tem 4 possibilidades de 4 looks diferentes de sapatos. Para mim saber a quantidade de looks diferentes que a Carla tem, basta multiplicar. Isso é o princípio multiplicativo. Ou seja, 5 vezes 3, que vai dar 15, vezes 4, 15 vezes 4, que vai dar 60. Ou seja, ela tem 60 possibilidades de looks, tá? Usei o princípio multiplicativo, tá bem? Essa aula é curtinha. Até a próxima aula, então. Na próxima aula nós veremos mais exemplos, tá bem? Até a próxima. Tchau, tchau.